Fala galera, como vocês estão? Passando aqui para mais um devocional Equibalo. Essa semana eu vi um vídeo bem legal. Os caçadores antigos, eles usavam como instrumento de caça uma garrafa PET. Eles pegavam uma garrafa PET para poderem caçar aqueles macaquinhos, os micos, os saguizinhos. O que eles faziam? Eles pegavam essa garrafa PET, colocavam alguns coquinhos dentro dessa garrafa, amarravam a garrafa e deixavam no meio da floresta. Aqueles macaquinhos iam, enfiavam a mão dentro daquela garrafa, porém quando eles agarravam aqueles coquinhos que eles iam tentar tirar a mão de dentro da garrafa, a mão ficava presa. Aqueles macaquinhos, eles iam até onde existiam aqueles alimentos, e enfiavam a mão dentro da garrafa, seguravam o coquinho com toda a sua força, e ao tentar puxar a mão de dentro da garrafa, ela ficava presa, porque além do coquinho travar a saída da mão, a mão agora estava fechada. Então eles agarravam com toda a força e ficavam presos. Mesmo com toda a comida, toda a alimentação naquela floresta onde aqueles macaquinhos viviam, eles iam até o local onde esses caçadores montavam essas armadilhas. E eu vendo esse vídeo, eu lendo sobre essas informações, eu venho a ter uma reflexão. Assim também é o pecado na nossa vida. O diabo, ele é como esses caçadores. A Bíblia vai dizer em João 10:10 que o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. E é exatamente essa a função do diabo. O diabo nos prepara uma armadilha. Ele nos apresenta o pecado. E nós pegamos o pecado com as nossas próprias mãos. Porém, quando vamos tentar largar o pecado, as nossas mãos estão presas, nós não conseguimos agarrar. E mesmo sabendo que muitas vezes, como aqueles macaquinhos, vamos virar escravos do pecado, assim como aqueles macacos viravam escravos daqueles homens, daqueles caçadores. Viviam presos em gaiolas, viviam acorrentados. Assim também é o pecado. Quando caímos na armadilha de Satanás e entramos no pecado, abraçamos o pecado, agarramos o pecado, e mesmo sabendo das consequências, mesmo sabendo que vamos vivermos presos dentro de gaiolas, presos, acorrentados pelo pecado, nós não soltamos o pecado. Nós agarramos e como aquele macaquinho que tenta tirar a mão e não consegue porque ele não larga o coquinho. Porque se ele larga o coquinho, a mão passaria novamente pelo mesmo lugar que ela entrou. E assim nós também ficamos presos. Sabemos que se largarmos o pecado, abandonarmos o pecado, seremos livres. Porém, nós continuamos agarrados com o pecado. Vivemos presos em gaiolas, acorrentados, e vivemos com um peso, com um jugo sobre as nossas costas. Porém, a palavra em João 10:10 vai dizer que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ou seja, Jesus é aquele que nos liberta, Jesus é aquele que nos livra, aquele que quebranta as correntes. Porém, cabe a nós soltarmos o pecado. Cabe a nós escolhermos sermos livres. Muitas vezes o pecado nos escraviza de tal forma que nós não sabemos que somos escravos. Um homem americano que libertou milhões e milhões e milhões de escravos, ele disse: eu teria libertado muito mais escravos se eles soubessem que eram escravos. Assim também é Jesus. Libertaria muito e muito e muito e muito mais pessoas se elas soubessem que eram escravas. E como eu vou saber se eu sou escravo de algum pecado ou não? Porque é muito fácil quando eu olho para a minha vida, ou olho para a vida de alguém e eu vejo algum pecado que grita, algum pecado que aparece, seja num vício, um vício com droga, com álcool, com alguma pessoa adúltera. Eu identifico facilmente, mas existem aqueles pecados, aqueles vícios que estão dentro de mim. Então eu preciso pedir para que o Espírito Santo faça em mim um autoexame, que o Espírito Santo passe como um raio-x e ele me diga e ele me alerte que existe pecado na minha vida em que eu preciso ser liberto. Porque se o Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então a dica que eu tenho para você essa semana é: peça ao Espírito Santo para que te mostre aonde você precisa ser liberto, para que nós não terminamos como aqueles macaquinhos, presos, escravos e não largando mão do pecado. Fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de vocês.